Para também saber. Assim, ó, peguem agora um caderno, uma caneta, porque por mais que vocês tenham um material, vocês vão ter ideias a partir das ideias que eu falo, que é bem natural, né? Porque a gente é assim, o ser humano é assim, ele se torna mais criativo a partir de uma ideia que dão para ele. Então, é muito normal a gente ter uma ideia a partir da ideia do outro. Então, peguem a sua água, sentem confortavelmente, peguem o seu caderno, peguem o seu lápis. Eu também pego o meu lápis e a minha caneta, porque eu também tenho ideias das minhas próprias ideias depois que eu escrevo, tá? Depois que eu escrevo, um tempo depois eu leio de novo, eu tenho outras ideias, né? Eu acho que isso é normal para todo mundo. Então, eu quero que vocês bem confortável hoje. Quer botar os pezinhos para cima, bota os pezinhos para cima. Quer escrever no celular, escreve. Quer escrever no tablet, escreve. Quer escrever no caderno, escreve. Sintam-se confortáveis para poder ouvir e assimilar, porque são 100 ideias, hoje 100 ideias, e eu tenho 2 horas para falar das 100 ideias. Então, é um tempo, pensar que eu tenho 30 minutos para cada habilidade, até tu dizer, não, mas tá bom, mas para explicar cada uma das 25 ideias de cada habilidade, vai tomar aí um tempinho, ok? Ok. Sinto que eu terei que assistir novamente esse vídeo. Ai, Brígida, tu sabe que eu tô me policiando para não ficar falando que nem eu faço, porque das últimas vezes eu vomitei as palavras assim tão rápido, embora eu queira falar devagar, por causa do tempo. Hoje eu vou tentar ser o mais calma possível para não atropelar ninguém. Outra coisa, né? O grande segredo da criatividade não é tu ter uma ideia mirabolante, né? Embora as ideias mirabolantes às vezes sejam muito legais. O grande segredo da criatividade é tu transformar coisas simples em coisas interessantes, sabe? Às vezes uma mudança, eu acho que eu já falei para vocês da mímica na casa de cada um, que daí eles se empolgaram porque eles tinham acesso aos seus casacos, às suas roupas dentro de casa, às suas fantasias. Então, assim, foi o ambiente que trocou. A mímica é a brincadeira mais simples que existe e rendeu, né? Rendeu horrores, porque eles estão em casa. Então, assim, coisas que eu faço com os alunos, eu não sei se você, eu já falei sobre isso também aqui, mas eu não tenho certeza, eu acho. Vocês já, acho que comentaram comigo que jogavam um detetive quando era criança, sim ou não? Com as cartas do baralho, que é aquele que tu mata dando uma piscadinha. Você sabe? Sim. Sim. Então, assim, eu adaptei o detetive para aula de inglês. Eu adaptei o dorminhoco, que foi o que eu expliquei na outra aula, para aula de inglês. Então, assim, eu não criei o detetive. Eu não criei o dorminhoco. Eu adaptei um jogo que já existia para aula de inglês. Então, assim, aquilo que tu pega do simples, tu faz uma modificação e sim, aí fica especial. Mas tu parte do simples, né? Um exemplo que eu botei aqui nas minhas anotações é o hangman, a forca, né? Eu tinha uma turma que gritava quando a gente ia jogar forca. Desesperado, assim, achando literalmente que iam tirar o pai da forca, sabe? E eu inventei um hangman mudo. Eles não podiam gritar nem falar. Então eu fiz as plaquinhas com as letras do alfabeto e as equipes levantavam as letras, quem falava perdia ponto, tá? Foi a maneira que eu eduquei eles de saber esperar a sua vez. Porque ali eles iam ter que se controlar para não falar, porque eles iam perder ponto. E eles tinham que, por mais que eles chacoalhassem a placa na minha frente, eles tinham que esperar a vez. Ponto. Depois disso, a gente evoluiu para eles falarem as letras que eles falavam que queriam ganhar o Hangman.
eles falavam tudo de qualquer jeito, né? A, B, C, D, e eu queria que eles falassem inglês. Então, eu passei a ignorar as equipes que falavam em português. Fazia que não estava ouvindo. Aí, quem falava mais em inglês, assim, ó, literalmente, a gente não ignora aluno. Mas essa foi a estratégia que eu criei para eles perceberem que eu não ia ouvir enquanto eles falavam em português. E aí eles queriam ganhar, eles se obrigaram a falar inglês. Então, eles evoluíram de um grupo que só gritava durante a forca, o hangman, para ficarem mudos. Quando eles aprenderam a se controlar, eles passaram a falar. Quando eles aprenderam a falar, eles tinham que falar em inglês. Então, eu ignorava os alunos falantes que falavam em português e ouvia só aqueles que falavam em inglês. E quando esses que falavam em português pegavam uma letra que nem a letra I, por exemplo, assim, e dizia I. Aí eu colocava o E, como se eles estivessem falando em inglês, sabe? Por mais que eu estivesse entendendo o que eles queriam. Então, assim, a gente tem que também educar os alunos. Porque esse foi um passo a passo que eu fiz para educar o comportamento deles. E Por mais esse que... exemplo que Pode... você deu, Bruna, eu acho assim, os alunos, nem eles sabem da capacidade deles. Quando você fala, nós não vamos falar em português, somente em inglês, e eles topam, e aí eles vão percebendo o potencial que eles têm, porque lógico que é muito mais fácil eu me comunicar na minha língua mãe, não é? Já está automático, mas quando a gente faz, gente, hoje zero português, tá? E eles se comunicam no final da aula, eles falam, teacher, eu não sabia que eu conseguia entender tudo. E eles ficam super felizes, né? Exatamente, Brígida falou tudo. Exatamente. Eles não sabem que sabem. E se vocês vão ver que eles têm uma mania horrível de falar assim, eu chutei e acertei. As crianças não sabem o que é chutar. Eles não sabem o que é chutar. Eles acham que aquele conhecimento que eles tiveram há um ano atrás, há 2 anos atrás, que está lá adormecido, e que a pergunta que tu fez acordou esse conhecimento, eles acham que é chute. Então, eu tinha uma gama de alunos que diziam assim, eu chutei e acertei. Aí eu comecei a definir, não, chute é quando tu não tem ideia do que a pessoa está falando e tu dá um chute numa questão. A pessoa está perguntando aí qual é que é a base líquida do cloreto de sódio. Tu não sabe nem o que é cloreto de sódio, meu bem. Tu vai dar um chute. Agora, se tu tá vendo os números, coisas que tu já viu, tu não tá usando o chute, tu tá usando a tua intuição. Então, eles têm mania de dizer isso. Principalmente aqui o meu público. Tu diz, chutei e acertei. Daí, não, isso aí a gente viu no ano passado, tu foi bem nas provas, não é chute, é revivendo o teu conhecimento. Eles têm mania de dizer isso, porque isso aqui, para mim, eles são quase como eles reproduzem demais as mesmas coisas, eles não sentem que aprende. Eles ficam no automático, né? E quando eles aprendem de verdade, que eles aprendem de fato, eles não entendem que eles estão aprendendo, porque eles não reproduziram tantas vezes assim. Então, assim, tem duas formas de aprendizagem. Aqui, a escola tradicional que faz eles ficarem no automático, repete, 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 repete. E o curso que faz eles pensarem, que eles chegam a alguma conclusão lógica, porque se vocês pensarem os números em inglês, é lógico. É um uso lógico dos números, das palavras, para formar os números. Então, eles acham que quando eles fazem esse caminho aqui do pensamento, é chute. Porque eles não repetiram, não repetiram, não repetiram, não repetiram da forma maçante 1000 vezes. Então, eles não conseguem identificar que sabem, eles não conseguem identificar que aprenderam, eles não conseguem identificar que o cérebro está fazendo um caminho para chegar na resposta com base naquilo que ele vivenciou. E aí eu fico brava com eles, eu digo assim, não é chute não, isso aí tu aprendeu, tu é inteligente. E aí mas pra gente tirar essas manias dos alunos, tudo é educar, né? Aqui, em especial na minha cidade, o meu trabalho educativo teve que começar lá com os pais. Tive que educar os pais.
E isso é muito sério, né? Porque existe um processo educativo que tem que ser feito no Brasil muito forte. Educar professores, educar pais e educar alunos. Que o modo de ensino que nós aprendemos já estava ultrapassado para a nossa época. Agora, então, é um atraso de vida. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui o módulo 7 são 25 atividades de writing, de reading, de listening e de speaking. Então, eu escrevi, vocês vão dizer, mas essas atividades são simples, porque a sacada não está em tu enumerar um número de atividades para chegar num X, uma solução X. A sacada é em como tu vai fazer isso. Por isso que eu pedi para vocês pegarem lápis, caderno, celular, tablet, caneta, enfim, o que vocês quiserem, tá? Lá nas aulas híbridas, eu fiz uma atividade de usar os 5 sentidos. E eu defendo que a gente deve usar os 5 sentidos, independente de que série, de que idade o aluno está, porque os 5 sentidos, eles não podem parar de ser estimulados. Não importa a idade. Mesmo com adultos, tu precisa estimular. Quantas vezes eu tive turmas, gente, que os adultos estavam com alguns sentidos mortos, desativados por alguma... Morto não, porque foi ressuscitado, né? Mas estavam desativados por o atropelamento da vida, pela corrida que a gente tem. Então, assim, o que eu estou te dizendo do Writing Ideas? Usar os 5 sentidos como nas aulas híbridas. Tu vai vendar o teu aluno, vai privar ele da visão e vai dar um objeto qualquer para ele apalpar. Quem tem sobrinho e filho em casa, junta um monte de brinquedo num saco. O aluno vai apalpar para as turmas mais básicas. O aluno apalpa e faz uma lista de coisas que apalpou. Para as turmas mais avançadas, vai avançando, né? Tu pode pegar um objeto, como esse, por exemplo, é uma pilha. Então, faz uma frase com a pilha. Aí, depois, tu pega outro objeto. Isso aqui é uma chave. Mas essa chave vai abrir qual porta? O que tem lá dentro? Entenderam? Isso aqui, tu tá usando o tato e ele vai descrever uma ideia a partir das tuas perguntas. Né? No writing também pode ser a mesma atividade que é feita no writing, a maioria delas, não todas, pode ser feita no speaking também. Então, na verdade, vocês não têm só 25 ideias de writing, vocês têm 50. Assim como vocês não têm só 25 atividades de speaking, vocês têm 50. Basta adaptar. Então, aqui, mas o que tu vai fazer com essa chave? Que porta tu vai abrir? O que tem lá dentro? Pode fazer tanto oral quanto na escrita. Né? As duas atividades, eu poderia ter separado em atividades produtivas e atividades receptivas, mas não me dei conta, acabei me dando conta somente agora. E aí tu vai dando as coisas que estão na mão para a pessoa palpar e vai fazendo as perguntas. E ela pode simplesmente dizer uma palavra para os níveis mais básicos e ela pode dizer uma frase, um parágrafo, um texto. Então, assim, é uma atividade que vai envolver a ludicidade, porque quando tu venda um aluno, tu tá fazendo com que ele amplie outros sentidos, então ele vai utilizar o lúdico e detalhe. Já fiz isso com os adultos, e com os adultos eu fiz pior. Eu vendei eles, peguei uma caixa de papelão, de plástico, não lembro, e eles tinham que botar o pé para descobrir o que era o objeto. Mas eu vou dizer para vocês, eu peguei objetos super simples, porque com o pé a gente não tem tanto tato quanto a gente tem com a mão. E aí eles acabaram descobrindo isso, que eles não conseguiam identificar o que era, tá? Porque eles não tinham desenvolvido essa habilidade. E depois, no final, a gente refletiu assim,
vocês viram só como é importante a gente conhecer os nossos sentidos e o nosso corpo? Vocês não têm tato nenhum com o pé, mas eu já sabia disso, então eu levei coisas assim, pente de cabelo, bola, sabe? Coisas que eles teriam mais facilidade para, e mesmo assim tiveram muita dificuldade. E preparei a turma, ó, nesse dia venham todos de chinelo, quem estiver vindo direto do serviço, pode se higienizar no banheiro, né? Vai que a pessoa tem chulé e tem vergonha, sei lá, mas não foi o caso lá. Mas, assim, usei com os adultos, né? Não, eu queria ter colocado uma tesoura, mas depois fiquei com medo que eles se machucassem. Mas, enfim, deu super certo com os adultos deles apalpar não, né, gente? Porque apalpar é da palma da mão, mas deles sentirem com o pé, deu certo, gostaram, se desenvolveram, ficaram pensando no final da aula, assim, que interessante, porque não era só uma aula de inglês, era uma aula além, né, muito além. E aí depois fizemos um projeto com todas as turmas, lá dos pequenininhos de 4 anos até os adultos dos 5 sentidos. Outro dia eles tomavam, né? Eu pegava um copo assim como esse aqui que eu tô tomando, que vocês não conseguem ver o conteúdo, tá? E aí o meu copo tinha uma tampa, e aí ele tem uma tampa e tem assim um buraquinho para tomar. E aí eu botava ali e perguntava, gente, nesse quem se surpreendeu foi eu, porque eu vi que eu não tenho paladar nada definido. Eu não sabia se era suco de laranja, de abacaxi ou de manga. Horrível, né? Horrível. E a desconfiança deles de tomarem coisas que eles não sabem o que é. Aí essa foi o paladar. Fiz a mesma coisa, mas aqui eu não tenho para mostrar para vocês, mas eu peguei uma caixa grande, escura, e eu colocava os frascos ali dentro, eles daí vendados, eles tinham que cheirar e dizer que era cheiro de quê. Depois eles tinham no dia da bebida eles também comiam, mas primeiro eles beberam para não misturar os gostos. E daí no dia da visão eles tinham que descrever, daí fiz aquela tarefa que a gente também já falou aqui, que eu pego, tiro um aluno da turma, tá? Aliás, tiro dois, depende do tamanho da turma, tá? Às vezes eu tiro um, às vezes eu tiro dois. E eu mostro uma imagem no Data Show para os alunos. Aí eu tiro um da turma e vai explicar para o primeiro aluno o que ele viu. E esse aluno, sem ter visto a imagem, explica para o segundo, tudo em particular. E aí, esse último aluno que teve a descrição daquele aluno que não viu a imagem, que foi descrita por aquele que viu, aí eu desligo o Data Show, entram os 3, e o último aluno descreve, eu acho que é isso, e depois a gente mostra a imagem. Aí eles ficam chocados, isso também com criança, com adolescente, com adulto. Eles ficam chocados porque eles compreendem como a gente não tem palavras suficientes para descrever aquilo que a gente está vendo, sentindo, enfim. E aí, claro, com as crianças, com os adolescentes, eu já faço aquela retomada. Vocês viram o poder da fofoca quando a gente espalha uma coisa que a gente não viu? Aí eles refletem, assim, né? Bem legal. Então, aqui eu falei do listening também, né? Eu mostrei para vocês lá no híbrido, eu coloco sons, e eles também, né? Claro, se tiver imagem, eu vendo eles. Se não, eu só coloco o som, eles têm que dizer que som é aquele. E bem legal essa de tu falar ou escrever. Porque quando a turma está muito agitada, em vez de tu fazer eles falarem, né? Ou quando eles estão ainda com vergonha de falar, tu faz eles escreverem. Quando eles já estão ambientados, tu faz eles falarem. Então, é uma atividade que é 2 em 1 aí, utilizando os 5 sentidos, que na verdade é 5 atividades que tu pode fazer para falar e 5 para escrever. Então, são 10 atividades em uma, na verdade. E eu tô recém na primeira e já é quase 9 horas. 2, completando uma história com início, meio ou fim diferentes. Gente, eu amo fazer isso. Amo. Mas aí o que acontece? Para os alunos iniciantes, eu começo com coisas mais simples, né? Com histórias menores. Ou eu faço o seguinte, eu pego histórias pequenininhas, recorto início, meio e fim, diversas histórias e embaralham. Então, na verdade, eles começam achando o início, meio e fim da história.
Só que como eles têm que ler diversas vezes outras histórias para achar o início, o meio e o fim, o que acontece? Eles vão acabando tendo outras ideias. Então, nas outras aulas, eu faço eles completarem, escreverem. Às vezes é só uma frase, às vezes é só uma palavra que muda, mas para eles é bastante, né? Claro, eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui de uma música, que também dá para ser feito com música em português, mas isso não impede a gente de fazer em inglês. Deixa eu pegar a música aqui, eu já vou mostrar para vocês o que eu faço com os alunos. Só um minutinho. Foi assim que eu ensinei adjetivos e adjetivos pátrios para os alunos do EJA, tá? Essa música aqui do Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Eu tiro todos os adjetivos. Primeiro eu mostro a música, eu faço eles pintarem para o EJA, faço eles pintarem os adjetivos, eu sou formada em português também, tá? E depois, gente, que eles ouviram de novo, entenderam o que é adjetivo, o que é adjetivo pátrio, eu dou uma outra folhinha sem essas palavras e digo para eles completarem com outras palavras. A última vez que eu fiz isso, a gente chorou de rir. Eles eram adultos, eu disse para eles assim, eu não vou ficar medindo o que adulto faz, né, gente? Todo mundo maior de 18 anos vai falar de aula. Tipo assim, ó, vocês estão liberados para escrever qualquer adjetivo que vocês quiserem. Aí eles avacalharam, só que no bom sentido, sabe? Ficou super divertido, engraçado as coisas que eles disseram, né? Que eles escreveram. E aí, o que eles fizeram? Vocês acham que eles se esqueceram dessa aula na vida deles? Nunca mais. Eles sabem o que é adjetivo até hoje. Mas isso não impede a gente fazer também com uma música em inglês, uma música mais simples, mudar os nomes dos animais, mudar as palavras que a gente vê, mudar os substantivos, aqui eles estavam mudando os adjetivos. Por que não mudar os substantivos numa música? Isso é fácil, é só a gente analisar as letras. Então, essa é a atividade 2, né? Eu estava recém falando. Não só completar com a história, o início, o meio e fim diferentes de uma história, como de uma música, né? Mudar as palavras da própria música. O 3, fazendo a brincadeira do passe e a história. Gente, eu amo essa brincadeira, gente, eu sou apaixonada. Faz muitos anos que eu não faço ela, porque faz muito tempo que eu não tenho turma de avançado em inglês. Mas eu fiz muito ela na escola regular. O que acontece? Eu vou temporizando no celular, né, no cronômetro, quantos minutos, os minutos têm que ir aumentando, tá? Então, eles têm 30, vamos lá, 1 minuto e meio para começar uma história, tá? Aí eles ficam todos sentados individual ou em círculo, depende do tamanho da tua sala, tá? E aí eu digo 1 minuto e meio. Hoje em dia, que a gente tem telão, que ela tem essas coisas, eu deixo o tempo no telão. Antigamente não tinha, né, gente? Então, quem não tem cachorro casca com gato, né? Aí eu pegava e dizia 30 segundos, 10 segundos. Aí quando eu dizia passa, eles tinham que passar a folhinha deles para trás, tá? Ou para o lado, se eles estão no círculo. Aí eu aumentava 1 minuto, dava 1 minuto e 40, tá? Porque eles têm que ler a história e escrever mais um pouco daquela história que tem coerência, não é para escrever qualquer coisa, entendeu? E como eles vão aumentando a história, eles precisam de mais tempo para ler e mais tempo para escrever. E a história só para quando o aluno que escreveu o início recebe sua folha de volta, entendeu? E aí depois eles leem e a gente seleciona as histórias mais divertidas. Gente, essa brincadeira gerou tanta coisa boa, tanta coisa positiva, porque o aluno tinha que... Daí tinha um aluno que queria enfiar o personagem dele em todas as histórias, mas aí ele tinha que ser criativo, né? Então, gerou criatividade, gerou interpretação de texto, atenção, produtividade. Gente, essa brincadeira é uma das minhas favoritas, eu amo essa brincadeira. Só que, infelizmente, é muito difícil de fazer no inglês,
Por quê? Porque poucos alunos têm essa fluência na escrita, né? É mais fácil fazer no português. Porém, né, eu não posso me basear somente pelas minhas experiências. Meus alunos do avançado agora são 2 alunos, nem teria graça de fazer. Porém, tem uma turma chegando no avançado ano que vem que já são 5. Já com eles já dá para fazer. Então, muito interessante, muito positivo, muito bom. E, claro, não é porque eu não consigo fazer que vocês não podem fazer com as turmas de vocês, né? Muito legal. Eu amo essa brincadeira. Amo. Mude o ditado popular. Gente, se a gente botar no Google ditados populares, tanto em inglês quanto em português, sai uma lista, tá? Então, assim, tem 2 brincadeiras que tu pode fazer. Uma não envolve escrever, uma só envolve interpretar, que é tu pegar um ditado popular, pau que nasce torto, né? E a continuação do ditado e cortar, né? Cada um para um lado, embaralhar e os alunos têm que se achar o seu par. Ou tu faz só a primeira parte do ditado, pau que nasce torto, 3 pontinhos e eles completam, tá? É outra brincadeira que rende, assim, ó, horrores. Horrores. Defina o objeto. Isso aí é muito interessante da gente pensar. Aparecem essas nossas perguntas aqui no Class in Class, né? Que eu faço para vocês. Mas por que planejar? Mas por que, gente? Que a gente nunca parou para pensar. É que assim, eu faço a brincadeira com eles assim: vocês encontraram um alien, um extraterrestre, uma pessoa que nunca viveu nesse país, e vocês têm que explicar para eles o que é um brinco e por que tu usa esse brinco em inglês. Gente, muito legal. Tá? Às vezes, com as turmas menores, eu uso um colega para ser o alien, porque tu explicar para uma ideia é muito difícil. Agora, tu vê um colega, daí eu pego eles e disfarço eles, coloco um cabelo, coloco uma coisa assim, né? Eu digo, ó, o alien hoje vai ser o fulaninho. Aí o fulaninho senta no meio da roda, e aí daí eu seleciono, tiro um objeto. Agora explica para o alien o que é um óculos e para que ele serve. Nossa, essas crianças amam essa brincadeira, se divertem, produzem, tá? E aí no oral, no caso, mas nada impede a gente fazer isso no escrito, né? Ó, vou dar um papel para a criatura e tu põe lá várias imagens e escreva o que é isso e para que serve. Sem problemas. Mude a história clássica. Essa é tem muitas ideias aqui que eu já fiz e que eu gosto muito, porque é muito criativo e divertido. Mudar a história clássica é tu pegar uma história clássica, Três Porquinhos, Branca de Neve, né? E transformar essa história. Ela não pode ficar igual, tem alguma coisa diferente acontecer. E aí eu dou 3 opções para os alunos: ou mudar a história inteira, com base na mesma coisa, ou mudar o início, ou mudar o meio, ou mudar o fim, tá? Ou mudar a ideologia por trás da ideia. Então, dou 3 opções para eles. Releitura, isso mesmo, Diva. Reconte a história clássica no modo contemporâneo, também gosto, né? Mais com os mais velhos, mas não impede da gente fazer com as crianças. Né? Eu digo para eles, eu faço eles pensar, quem seria a Branca de Neve hoje? E os 7 anões? Por que os 7 anões viviam na floresta? Aí eles começam a fazer associações. Ah, será que os 7 anões são pessoas com deficiência, prof? Será que a Branca de Neve e as filhas são colocadas para fora de casa pelas mães? Então, eles começam a deixar a coisa contemporânea e eles têm que recontar de forma contemporânea, escrever, falar, enfim, né? Vocês podem criar charadas, né? Para criar charadas, tudo precisa de um início, meio e fim, né, gente? Para criar charadas, tu tem que primeiro trabalhar charadas com os alunos a ponto deles se inspirarem de criar as próprias. Então, na internet tem 1 milhão, até que charades, em inglês é outra coisa, não é a charada que a gente entende como charada, né? Mas igual é o que é, as coisas tem bastante na internet. Então, assim, trabalhar bastante charadinha, né? Para depois eles se inspirarem e fazer as suas próprias. Criando peças teatrais, os meus alunos vão apresentar uma peça teatral amanhã. E sim, é possível apresentar uma peça teatral online.
e é possível que eles criem, porque eles criaram do zero uma peça teatral, criando diálogos. Diálogos é tão importante, né? Diálogo é tão importante deles criarem, utilizarem e criarem e apresentarem na sala de aula. Descrevendo uma cena muda, isso é o que mais tem. A gente pega um cinema mudo, passa um trecho do cinema mudo e pede para eles escreverem, descrevendo o que eles viram, né? Narrar acontecimentos diversos, né? Passou uma cena qualquer para o aluno, só um pouquinho. Passou uma cena qualquer para o aluno, narrar o que aconteceu de forma escrita ou de forma, né? Essa eu adoro. Eu até criei vou contar para vocês depois. Será que é mentira? Pega notícias estapafúrdias, tá? Na internet tem. Manda eles ler as notícias, assim, tu pode dividir. Vamos supor que tu tem um grupo de 10 alunos, tá? Tu pega, coloca eles em duplas, vai ficar 5 duplas, tá? Tu vai pegar 15 notícias estapafúrdias e vai separar em grupo. Então, assim, não são as mesmas, são diferentes. Então, o grupo não sabe o que é a notícia do outro. Então, cada grupo ganhou, sei lá, 2 notícias estapafúrdias. Só que um grupo não sabe do outro, tá? E aí, eles têm que criar outras notícias, né? Daí tu define um número, ó, tem que ter 5 notícias, 2 verdadeiras e 3 mentiras. Aí eles leem para os colegas, e os colegas e as duplas têm que competir dizendo se é que é mentira ou que é verdade, e tu fazer a pontuação. Vocês entenderam ou vocês querem que eu repita? Porque eu não sei se eu estou sendo clara. Oi, Mi, tudo bem? Só me digam, guria, se vocês entenderam que eu expliquei ou se eu não fui clara, porque assim, é complicado da gente abstrair. Boa noite, todo mundo. Oi, Bru, tudo bem? Desculpa o atraso. Tudo bem. Estava em aula. Bem legal essa também, né? Do Será que é mentira? Eu faço com eles aquela brincadeira de 2 verdades e uma mentira, não sei se vocês conhecem. E eu faço escrito, porque eles se perdem, eles são muito novinhos, eles se perdem. Então, eu faço escrito e falado. Aí, por exemplo, eu escrevo 3 coisas sobre mim. Por exemplo, eu sou faixa preta de taekwondo. Eu falo 4 línguas. Eu já quebrei a perna em 2 partes. E eles têm que, dessas 3 frases, dizer qual é a mentira, tá? Só que daí eu primeiro faço eles escreverem, porque eles vão se perdendo, né? Eles não conseguem pensar uma hora, mentir, falar a verdade, eles se perdem. Então, primeiro eles escrevem, até eles criar o hábito, depois eles só falam. Isso é a brincadeira de 2 verdades e uma mentira. Tanto escrita quanto falada. Primeiro ela começa escrita, depois de tanto eles acostumar com essas brincadeiras, eles só falam. Contando as piadas da vida real, isso eu gosto também, que é tu pegar, de novo, notícias estapafúrdias e ler para eles, daí no caso tu, e eles têm que votar se é mentira ou se é verdade, né? Vocês podem criar um jornal da turma só de coisas, acredite se quiser, quando a gente era criança, vocês lembram no Google? Acredite se quiser, vocês lembram? Não. Era Acredite se quiser, acho que era Acredite se quiser, né? Que um bebê nasceu falando, dizendo que era a reencarnação de não sei quem. Acredite se quiser. Criar uma revista, criar um panfleto, criar uma propaganda. Eu me lembro, desculpe não abrir a câmera, minha cara está péssima hoje, passei o dia todo elaborando atividades de recuperação. Aí a minha cara também tá péssima hoje. Vou te dizer que minha cara não dá tanto tempo péssima que eu já nem me importo mais. E então, assim, dá para fazer um jornal de Acredite se quiser, né? Dá para criar uma revista da turma, dá para criar um panfleto. Eu fiz uma revista uma vez com os alunos e eu dividi o que cada um fazia, se escrevia artigos, se fazia cruzadinhas, né? Acho que estamos todas assim, Mirelle. E aí, assim, depois teve uma turma que eu fui fazer um jornal e todos eles queriam pegar a parte de cruzadinha, de palavras cruzadas, daí eu acabei mudando, em vez de fazer uma revista com eles, a gente fez um
um almanacão de férias. Porque daí, assim, eu vou fazer de mau gosto uma coisa que eu não tô afim de fazer. Todos queriam fazer cruzadinhas e caça-palavras, todos. Então vamos fazer um almanacão de férias. Todo mundo se agradou, todo mundo ficou feliz, todo mundo produziu faceiro. Criando ou adaptando uma receita. Eu sou a mestra dos magos em inventar receita. Gente, nem sempre dá certo, tá? Vou avisar para vocês. Mas eu queria fazer um bolo colorido e eu botei gelatina de morango na receita do bolo. Deu certo. Mas ele ficou meio durinho. Mas não ficou ruim, tá? Então, assim, eu gosto de pensar, se eu botei negrinho também no meio do meu bolo de chocolate, achei que o bolo ia murchar, ia subir, mas subiu, ficou bom. Então, assim, eu gosto de pensar em coisas e adaptar. E aí, às vezes, eu falo para os alunos, e isso, na verdade, é uma forma, como se diz, é um algoritmo, né? Uma receita é um algoritmo, tem que seguir passo a passo para chegar num resultado. Então, assim, se tu muda o algoritmo, que resultado tu vai chegar? Isso é pensamento computacional, da BNCC, gente, atual. Trabalhar algoritmo, trabalhar pensamento computacional, tu pode fazer isso simplesmente com uma receita. Que mais? Escrevendo cartas. Gente, eles amam escrever carta. Claro, né? Não tiveram que escrever na infância. Eles amam escrever e receber cartas. Amam. E aí eu contei para vocês da Rádio Desabafo, né? Contei, né, da Rádio Desabafo, que é uma professora que fez, a Ivanilza, e foi ganhando uma dimensão muito bonita na turma dela. Que mais? Escrevendo blogs, escrevendo nas redes sociais, porque quando vocês leem coisas que os alunos escrevem nas redes sociais, não chega a dar uma dor, às vezes. E esse é o momento para corrigir. A gente acha que só pode corrigir aluno na aula, não. Faz eles abrirem as redes sociais e corrigir todas as bobagens que eles escreveram. Criando posts, criando um objeto. Esse aí eu fiz, esse 24 eu fiz quando eu estava na faculdade como aluna, na aula de produção textual. Eu fiz. A gente tinha que criar um objeto só na nossa mente, né? Não precisa apresentar. A Beth, minha sócia, já faz os alunos criar o objeto e apresentar. Por exemplo, eu quero um porco que coma a sujeira do chão, tá? Um robô, aí ela faz pegar um objeto e adaptar para aquele fim, e apresentar o objeto. A minha professora não, a minha professora fez a gente apresentar só a ideia, né? E aí tinha que criar um objeto, eu nunca vou esquecer o que eu criei, eu morro de vergonha de dizer isso hoje em dia, mas as pessoas mudam, né? Tem uma porção de blogueiros esquecidos na blogosfera, pois deixei de alimentar há tempos. De blogs esquecidos, eu também. Então, tu cria um objeto que não existe e tu cria um manual de como o teu objeto não existe, tu tem que criar um manual para esse objeto, né? Um manual de uso. E aí o 25 é uma brincadeira, acredite se quiser, né? Que era da nossa época quando a gente era criança. Acredite se quiser. Só a Diva lembrou do acredite se quiser, essas nossas tinham o Gugu, hein? Eu fico impressionada como era possível dizer qualquer absurdo na TV nos anos 80 e as pessoas acreditavam. Vocês não ficam impressionadas com isso, gente? Eu fico doente com isso. Doente. E as pessoas dizem assim ainda. Tipo, eu vi na TV. Era tipo as pegadinhas do Silvio Santos. E são tão absurdas e o povo ainda cai. Verdade, verdade. Ai, mas passou na TV, gente, é verdade, mas desde quando que TV é argumento de autoridade? Desde quando? Tá, gente, essas são as 20 para o writing, mas como eu disse anteriormente, pode ser usado tranquilamente como 25 ideias de speaking. Tranquilamente. Essa aqui é as de reading, né? Gente, uma coisa interessante, vocês vão dizer, um dia que eu vou tirar bula em inglês. Existem todas as bulas do mundo na internet. Tu encontra o laboratório e baixa a bula. Claro que vocês não vão ler bula com o básico, né? Vocês vão ler bula com o avançado.
E aí, por que não ler a bula do remédio? Outra coisa que o meu professor, daí foi o meu professor que fez. Ele pegou vários textos e colocou tudo na mesma fonte, e a gente tinha que dizer o que é, sobre o que estava falando aquilo. E um deles era uma bula, e a gente tinha que dizer que bula era, para que tipo de remédio era aquele, né? Tinha que ler e explicar, bem legal, bem legal. Receitas online também. Gente, vocês já viram os comentários das receitas online? Gente, é muito divertido. É uma diversão assim, ó, que nem. Olha, pode parecer horrível isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Tá lá escrito assim: adicione 2 colheres de açúcar. Aí a pessoa comenta assim: pode ser 2 de macarrão? Gente, é muito engraçado as perguntas. Façam isso com os alunos de vocês, leiam as receitas online e leiam os comentários. Tem aquele no Tudo Gostoso, claro, Tudo Gostoso é em português, mas tem o Taste Made, que é em inglês. Assim, as perguntas, não, eu vou, que nem eles dizem da Bela Gil, né? Eu vou substituir tal alimento por tal alimento. Aí acho que as pessoas acham que qualquer coisa pode ser substituída por qualquer coisa. Lendo histórias clássicas, lendo cartas. Eu gosto muito da ideia que eu faço isso com os meus alunos de tu pegar uma carta na internet, né? Eu não escrevo, eu pego na internet, né? Eu pego uma carta, uma diferente para cada uma, por exemplo, aqui nós estamos em 5 cartas diferentes, e eles têm que entrar na história, né? Porque eu estou enviando uma carta para uma outra pessoa, por exemplo, Mary, né? Querida Mary. E aí eles têm que entrar na história e eles têm que responder aquela carta como se fosse a pessoa. Eu adoro fazer isso. Aí é 2 atividades em uma, porque é leitura e escrita, né? Adoro fazer isso, né? E aí, quanto mais adolescentes eles são, mais carta de amor eu envio e gente, acho que eu me diverto mais do que eles. Porque daí eles nunca faria isso, eu não sou essa pessoa que digo assim, agora tu tem que encarnar o personagem, não quero nem saber se o fulano não fazia isso. Tu não é o fulano, tu é o Beltrano agora. E faço eles escreverem. Sabe que para os adolescentes acaba virando uma atividade até libertadora, porque eles não querem admitir o que sentem. Só que como eles são outras pessoas, eles podem escrever, entenderam? É bem legal. Lendo charadinhas, né? O que eu gosto de fazer, que eu fiz na aula online com os menores, foi assim: eu fiz no PowerPoint as respostas das charadas, todas no mesmo slide. Aí eu lia a charada em inglês, e a resposta estava lá na tela para eles verem, e eles tinham que achar a resposta bem rápido, ou circular, ou fazer alguma coisa. Por que eu fiz isso? Porque charada em inglês não é fácil. Então, eles têm que visualizar alguma coisa para se sentirem seguros. Então, eles estavam visualizando as respostas. E é trabalhar com lógica também. E eles adoram riscar no Zoom, né? Aí já aproveitava, já riscava. Lendo histórias de detetives. Histórias de detetives, minha gente, é show de bola. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Lendo piadas, dependendo da piada, tem que selecionar, né? Tem que selecionar, mas piada também é leitura, piada também é educativo. E assim, o que eu vou sempre dizer sobre leitura é a mesma coisa, né? Eu nunca vou esquecer. Eu tinha uma turma de 7º ano que não lia absolutamente nada, nada em português, nada. Não li nada, não li o horóscopo no jornal. E aí eu juntei todos os meus gibis que eu tinha guardado e levei para eles e fiz um momento de leitura. Foi a primeira vez que eu vi aquela turma parada lendo. Primeira vez. Nisso, óbvio, né, gente? Porque quando tu tem uma turma que não é leitora, é duro entender a piada em inglês. Às vezes ninguém entende, verdade, Mirelle? Mas a gente tem que começar do mais simples para o mais difícil. E o que eu estava falando? Dos gibis. Aí uma mãe se ofendeu com a minha estratégia de fazer eles se tornarem leitores e disse que eles deveriam estar lendo artigos de jornais, não gibis, que eu estava errada. Daí eu disse assim para ela,
o teu filho pequeno, que ela tinha um mais novo, quando ele começa a ler, tu já deu o jornal para ele ler? Ah, não, mas ele é pequeno, Deus do céu, mas o teu filho fulano se criou sem ler nada. Não é porque ele tem idade que ele tem a maturidade de leitor. Então eu tenho que pegar e zerar o meu leitor e começar do nada. Tem uma vez uma professora ficou indignada, porque a bibliotecária estava sugerindo aqueles livrinhos Júlia, Bianca, sabe, para as alunas. Mas as alunas nunca tinham lido nada, gente. De algum ponto elas têm que começar a se interessar pela leitura, que comece com os Júlias e Biancas da vida, mas que leiam alguma coisa, depois tu evolui. Eu também já li Júlia e Bianca. Se para eu chegar no Foucault, eu tive que ler muita Júlia Bianca. Muita. Piadas em inglês tem a questão das referências, nem sempre conseguimos captar a mensagem. É verdade. Fora que as piadas em inglês são muito sem graça, né? Então, assim, de repente adaptar, pegar as em português e passar para o inglês. E já existe sites assim, com piadas interessantes em inglês. Porque eles sabem que eles não têm graça nenhuma. Aliás, que povinho sem graça, né? É muito sem graça. Eles não sabem nem, acho que trabalhar com a ironia também, né? Se eu não me engano. A Mirelle tem mais chão aí. Morou quanto tempo lá, Mi? Eu morei 5 anos. Ah, então E tu tem chão. eu achava assim, que nem tinha, às vezes assistia, tinha um programa que chamava Saturday Night Fever, alguma coisa assim. E era tipo Zorra Total. Ai, gente, mas não tinha graça nenhuma, nenhuma. Às vezes tinha os estendos, ficava assistindo, e aquele povo se matando de rir. Eu falava, mas não tem graça. Sabe, não tinha graça. Eu gosto do Jimmy Falcon, acho que é o nome dele, que ele entrevista pessoas, ele faz brincadeiras, assim. Aí eu gosto, sabe? Ele faz uns lip sync. Tem um que a pessoa coloca um fone, né, com uma música bem alta, ele começa a falar e a pessoa tem que responder o que ele tá falando. Então, assim, essas são as coisas, assim, engraçadas deles. Mas, assim, o humor que tem aqui... eu nunca... Não sei, gente, eu nunca gostei, não. Eu sempre achei sem graça. Mas a Mirelle acabou de me lembrar de uma atividade que eu ia sugerir para vocês, mas vocês têm que começar em parceria com a professora de português. Coloca um fone com uma música bem alta e a pessoa lê uma frase. Só que ninguém vai conseguir isso começando em inglês. Quando tem que começar em português, na aula de português. Depois evoluir para a aula de inglês. Mas dá para fazer parceria, tem sempre um professor parceiro desesperado. Ai, gente, falei demais, mas sempre tem um desesperado. Ai, eu faço! Lendo notícias, né? E aí seguindo aquilo que eu falei para vocês, da evolução do aluno, né? Não adianta eu querer que meu aluno lê notícias se ele não lê nem o horóscopo no jornal. Pelo amor de Deus, pelo amor da glória. Ainda bem que tem os desesperados, tipo. Ainda bem que eles salvam eles salvam a lavoura. Eu conheço o Jimmy Fallon. Eu adoro ele também. Uma vez, a professora de história fez com os alunos uma coisa tão linda. Ela fez várias, eu vou dizer todas para vocês. Eu sei quem é. Ele está passando o videozinho com Backstreet Boys, não é? Atualmente. Mas eu também não sei se é Fallon ou se é Falcon, mas eu gosto dele. Eu achei ele muito queridinho, né? A professora de história fez uma coisa muito bonita, muito bonita, muito bonita. Várias coisas bonitas, mas assim, as que a gente pode adaptar para nossa realidade, né? Ela fez eles lerem a história, não sei do que era, porque eu não me lembro, né? E nem me importo com isso. E fez eles escreverem as suas próprias histórias, com base em que ela não mostraria para ninguém. E eles tinham que pegar aquele papel e envelhecer eles com borra de café, deixar, sabe? Para parecer um pergaminho antigo. Gente, quando eu li aquelas histórias, eu me arrepiei todinha, porque eles abriram o coração e era ensino médio.
queridos. Contaram coisas, assim, super íntimas, porque se sentiram à vontade, sabe? Tão bonito. E as cartas que eles escreveram, assim, com aquela... E aí ela guardou as cartas deles e entregou no último ano de ensino médio. Ai, no dia da formatura, tão bonito, sabe? E aí também com essa turma, eu não sei como pode ser, mas eu sempre vejo uma estratégia. Ela fez eles cuidarem de um bebê por 48 horas, um bebê de boneca, tá? Não de verdade. E aí eles tinham que programar no celular que o bebê tinha que chorar de 2 em 2 horas. Gente, vocês nunca vi uma turma tão estressada. A estratégia dela foi fazer eles pensarem antes de transarem sem camisinha, essas coisas assim, entendeu? Antes de botar uma criança no mundo. E olha, foi bem legal, bem legal. Só que, claro, o que a gente utilizaria isso? Eles teriam que fazer um relatório em inglês, né? Das atividades da criança. O que mais? Isso está no 9, ele lendo a história dos próprios alunos, lendo poesia, né? Por que não ler poesia? Eu amo poesia em inglês, parece que a poesia, na minha opinião, pouca coisa eu amo mais em inglês do que em português. Uma delas é poesia. Parece que ela é mais fluida em inglês, não sei explicar. Lendo ditados populares, né? Eu adoro. E tem alguns ditados, Mirelle, que eu não entendo em inglês também. O que ele quer dizer com isso? Não bate aqui, não entra. Acho bem interessante, assim, tem uns que são tão velhos que não tem nem ninguém que explique. Lendo e-books, ou escrevendo e-books, mas aqui a gente está na parte do reading, né? Lendo propagandas, né? Eu já percebi, assim, gente, que antes da gente chegar na interpretação da leitura em si, o aluno tem que ter muita interpretação visual. Não me foi trabalhada a interpretação visual e eu não consegui... eu demorei muitos anos da minha vida para entender o que a imagem estava relacionada com o que estava escrito na propaganda, por exemplo. Eu estava fazendo vestibular e eu tinha essa dificuldade. Então, assim, ó, antes de vocês fazerem o aluno ler e interpretar a coisa escrita, faça ler e interpretar as imagens. É muito importante leitura de imagem. Muito importante. Porque quando eles estiverem lendo propaganda, aquilo não vai bater, passar blindado, passar batido. Eu nunca vou esquecer que uma das provas mais difíceis que eu tinha, não tinha nada escrito na imagem. Era uma campanha e era uma imagem, um texto, não tinha nada na imagem, e eu não conseguia pescar a ideia, porque eu não tinha realizado leitura de imagem. Né? Uma outra atividade que eu fiz de writing e de reading na faculdade era assim, ó, vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Por exemplo, assim, ó, a professora mostrou uma imagem puramente que nem essa aqui, ó, tá? E aí a gente tinha que interpretar e fazer perguntas sobre, e isso, nem lembro se era conteúdo de português ou de inglês, agora me deu branco, tá? E numa dessas tinha, o papel de parede era de pessoas reais, no fundo, tá? Era um papel de parede de pessoas reais, não assim esses rabiscos que eu tô vendo aqui. Mas, assim, aí, daí as pessoas que compraram o papel de parede de pessoas reais é porque se sentiam muito sozinhas. Aí tinha aquela pessoa ali para fingir que era uma pessoa, entendeu? E aí foi muito interessante, porque daí a interpretação, o poder de ler a imagem, de ver que é um papel de parede, que não é uma pessoa real, foi bem legal. Com pessoas reais. Quer ver? Ó, não tem mais, mas era bem legal aquele que eu vi, que era um papel de parede com pessoas, sabe? Olha, mais ou menos parecido com esse, mas aqui é personagens, né? Só que era uma pessoa, duas pessoas, e aí a pessoa botou o sofá, assim, na frente do papel da parede, e parecia que ela parecia uma pessoa mesmo, na imagem que a gente viu, né? E aí achei interessante, porque a gente tinha que fazer perguntas a partir daquilo. E aí é um ponto de vista, né? Porque que a pessoa... Isso acaba gerando conversa. E
Não tem nada a ver com leitura, mas tem a ver com produção. Aí, claro, o que o ensino híbrido aí está nos apresentando, que eu acho muito interessante, é que quando tu fores trabalhar escrita com os alunos, produção textual, tem que lembrar que ninguém escreve para o professor. O teu aluno tem que ter um público. Por isso que hoje em dia já tem essa coisa do ensino híbrido de o aluno numa estação escrever e na outra o colega lê o que ele escreveu, porque ele vai saber que ele não está escrevendo para o professor, que ele está escrevendo para todos os colegas lerem. Ou ele está escrevendo para o blog, ou ele está escrevendo nas redes sociais. Por que as redes sociais se popularizaram com tanta força, né, gente? Porque eu cansei de escrever no meu diário para as paredes, eu quero que alguém me leia e me entenda. Enquanto nós, dessa nossa geração, escondíamos as 7 chaves, os nossos sentimentos, sensações, impedindo que outras pessoas se identificassem conosco e que a gente se achasse mais normal, essa geração explicita o que está sentindo e isso não deixa de tu de gerar uma conexão com a pessoa, porque tu se sente normal, não é só tu que está pensando isso, não é só tu que está sentindo isso, tem um monte de gente sentindo isso. E tu se sente mais humano, mais normal. Por isso que essa geração tem tanta força, porque eles fazem aí um movimento bem forte de conexão com o outro, né? O que mais? Lendo blogs, lendo as redes sociais, tá? Outra coisa que dá para fazer de leitura de imagem, ou leitura com poucas palavras, é a indireta, né? O que a pessoa que dá, que lá nas redes sociais, que a pessoa quis dar de indireta com isso aqui? Para quem? Por que não? Né? Trazer para a realidade deles. Lendo regras de jogos, desculpa. Lendo manual, lendo jornal, lendo revista. Eu fiz uma vez, agora eu não estou lembrada. Eu tinha 2 turmas da mesma série, assim, 7º, 8º anos. E aí eles criaram uma revista e um lia do outro, né? O 7º ano A lia do 7º ano B e vice-versa. Era bem legal, eles gostavam de ler com os colegas, e aí tu vai vendo. Porque daí o que acontece, eu não quero ler o que o fulano escreveu, eu quero ler o que o meu colega da outra turma, com quem eu tô afim, lê e tá escrevendo. Eles gostam, eles se sentem parte integrantes, eles se sentem ativos, eles se sentem pertencentes, eles se sentem importantes. É bem legal. Por isso que as redes sociais se popularizaram de uma forma tão brusca, gente. Porque eu não quero saber da vida da Maitê Proença, eu quero saber da vida do meu vizinho. E aí eu tenho acesso nas redes sociais. O que mais? Lendo posts, lendo história em quadrinhos, narrativas, letras de música, histórias da vida real, descrições de lugares e atividades. Deixa eu ir começar do começo. Posts, né? Textão, indiretas, postagens, uma história em quadrinhos eu já falei, narrativas comuns, letra de música. Eu fiz uma aula só de letra de música com um aluno privado particular, tá? Em inglês. Eu selecionei 10 músicas, a gente não usou 5, tá? Eu selecionei 10 letras de música e eu ia repassando com ele. Deixa eu até pegar uma letra que eu usei com ele, que é a do... eu não vou lembrar do nome da música, mas eu sei uma parte aqui, ó. Não é isso. Meu Deus. Já lembrei. Aqui, essa música aqui, tá? On the Way Home, do Neil Young, tá? Nesse sentido, tem como cadastrar no The New York Times para receber conteúdos que podemos usar em sala de aula. Exemplo, Learning Network, eu acho que tem sim, mas não tenho certeza, tipo,
tá? Por exemplo, on the way home. Não, tá? não, é uma afirmação, é uma afirmação. Eu assino, eu recebo no meu e-mail semanalmente. Aí eles colocam lá eles isolam a foto que tem a ver com uma notícia, e aí é feita uma enquete entre os espectadores lá sobre o que seria aquela imagem, tá retratando o quê? Ela está falando de qual notícia será? As pessoas fazerem um pre-reading da leitura da imagem. Que show! Depois passa para nós o link Faço sim. de cadastro, né? Ó. When the dream came, I held my breath and my eyes closed. I went insane. Era um adulto. E aí a gente ia lendo, tá? E a gente ia falando sobre o que ele estava querendo dizer com isso. Fazendo uma interpretação, tá? Lendo a música e fazendo uma interpretação. Com as crianças e os adolescentes, eu pedi para cada um falar uma música. Então, se tinha 10 alunos, foram 10 músicas. E todos eles tinham que ler as 10 letras para fazer uma tarefa que eu não disse para eles para o que era, tá? Não disse para o que era, ó. Todo mundo tem que ler as 10 letras, leiam pelo menos 3 vezes cada letra e venham preparados, porque vai ter um jogo e vocês vão querer ganhar na próxima aula. Aí eles leram, tá? Não eram 10 letras, eram 5 alunos, 5 letras. Eles leram as 5 letras. E aí eles tinham que fazer mímica da música, de uma parte da música. Então eu dividi as 5 músicas que eles deram em versos, né? E eu dava um verso para a equipe ou para o aluno individual, eles tinham que fazer mímica. E, por exemplo, não, a música não tinha, óbvio, né? Mas aí eles tinham que fazer, imagina, when the dream came, I held my breath with my eyes closed. Assim, e aí eu contei isso para o meu aluno, quando a gente estava lendo essa música. E ele queria fazer também. E aí ele começou, adulto, tá? Adulto. Aí ele começou a fazer, e a gente riu tanto que a gente não chegou na 5ª música analisando as letras assim, né? Claro, né? E aí a gente leu outras letras. Primeiro a gente fez essa parte mais séria, mais adulta, né? Que foi fazer uma interpretação daquilo. Depois a gente brincou e deu risada. Como um adulto, como um adulto. Só para vocês terem ideia. Quer dizer, mas tu tem uns alunos malucos, né? Mas claro, né? Maluco atrai maluco. Lendo histórias da vida real, tem um grupo no Face, gente. Um site no Face que é terapia, vocês conhecem? Eu vou pegar e vou abrir o Face e vou mostrar. É terapia. Porque a pessoa conta a sua história de vida lavando a louça. É muito legal, vou mostrar para vocês. Então, assim, claro que é em português, mas óbvio, né, gente? Que óbvio que vai ter uma versão sempre em inglês daquilo tudo que a gente já pensou. Ó, deixa eu pegar os mais antigos, que depois que eles entraram na pandemia, eles pararam de ir na casa das pessoas, e aí começaram a reeditar as antigas histórias. Mas aí eles contam a história e uma das pessoas conta lavando a louça. E é muito legal, eles selecionaram histórias assim, sabe? São esses 2 homens aqui que fazem esse trabalho, eles são namorados, e aí eles vão contando a história das pessoas. É muito legal. Ó, autoaceitação, tem várias, o melhor presente, aí tem umas histórias que são um pouco relacionadas com a vida deles, aí eles choram junto, racismo não é mimimi, então, assim, histórias da vida real é bem legal, principalmente quando tem essa coisa, assim, da pessoa conseguir passar pelo problema e melhorar, crescer nas ruas, então, assim, é super interessante. E às vezes a história não é tão difícil de acompanhar em inglês, por exemplo, porque essa aqui é em português, mas é uma ideia. Ó, não é difícil, assim, tem uma história super bonita de uma mulher de 30 e poucos anos que adotou uma senhorinha de 60 com problemas mentais, sabe? Ai, gente, é tão bonita as histórias, te dá tanta esperança no mundo quando tu assiste, sabe? Eu recomendo, bem legal. E claro, tem isso em inglês também. Deixa eu continuar lá. Aí eu vou...
fechando, porque senão carrega demais. Ou... Não sei se vocês conhecem a terapia. Se identifica, claro, né, Diva? Louco chama louco. Não tem essa história aí de os opostos se atraem, não é os semelhantes que se atraem. Lendo descrições de lugares e atividades. Eu adoro fazer isso. Tu pega e lê a descrição de um lugar e pergunta onde está o fulano, né? Se tem um personagem junto. Então, tem que prestar atenção, né? Tu lê a descrição do lugar e diz assim, no livro, claro, para os mais avançados, aí, né, gente, no Hemingway, no Ernest Hemingway, dá para fazer muitas coisas lendo as descrições dele, porque tem um livro do Hemingway que ele descreve o gosto da pera como se fosse areia fininha, doce, sabe? Ah, é muito legal. Então, assim, ele faz essas relações que também é muito legal. Então, a gente fez o do... Deixa eu ver aqui, que eu já tô ficando maluca. A gente fez o do Writing 25, e é por isso que eu pedi para vocês pegarem coisas para anotar hoje, porque eu não ia descrever todas as histórias aqui, porque, né, vocês podem assistir como disse a Brígida no início disse assim, eu vou ter que assistir esse vídeo 1000 vezes. Assistam de novo. Aí tem a da escrita, e agora tem o do listening. Comecei pelo mais básico, que é ouvir diálogos, mas a minha ideia é tentem pegar coisas que sejam material autêntico, porque aqueles diálogos muito hello, fulano, how are you? Isso não treina ninguém para a vida real. Claro que não precisa sair largando um Eminem para as criaturas, né? Mas não tão devagar, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né, gente? Ouvindo notícias, hoje em dia já é possível ouvir notícias de aplicativo de celular, bem tranquilamente. Mesmo que o aluno não entenda, tu pode pegar uma notícia para identificar palavras, se for do nível básico. Ouvindo podcast, essa geração gosta de ouvir podcast. Agora, a minha turma, atualmente, nesse momento, eu tenho uma turma de intermediário que está escrevendo um podcast, gravando, porque é a atividade final deles. Então, eles estão escrevendo e gravando um podcast, que eles baixaram o aplicativo e vão apresentar depois. E aí eu deixei livre para eles, porque assim, para gravar um podcast, eu não posso falar sobre qualquer coisa, certo? Eu tenho que falar sobre um assunto que eu gosto ou eu domine. Então, eu tive que deixar em aberto, assim, não podia ser sobre qualquer coisa. Ouvindo músicas é muito importante. Eu estava até ouvindo uma do A-ha. Gente, eu fiquei pensando, quando eu estava vindo aqui para minha casa hoje, fiquei pensando como essa música ia ser interessante, vou botar para vocês ouvirem. Para trabalhar com o básico, porque eles fizeram aquela A-ha Unplugged. Eu achei muito legal, bem lentinha, para começar, porque a gente não precisa largar um Eminem, né? Mas eu posso trabalhar com material da vida real, que é o A-ha, e ainda ser feliz fazendo isso. Deixa eu ver se vai abrir aqui, eu já mostro para vocês. A gente me interrompam, perguntem se não entenderam. Senão eu vou emendando um assunto no outro e vocês sabem que eu não paro, né? Eu tenho mais 10 dias de trabalho. E vocês, gurias? Não tá abrindo meu Spotify, mas eu vou tentar de novo. Eu estou à disposição da escola até dia 29. Dia 29 de dezembro. Mas já acabaram as aulas? Sim. Pois é, conselho final. Não estou conseguindo abrir, deixa eu ver se eu acho no YouTube. Deixa eu ver. É esse mesmo, ó. Vou mandar o link para vocês, que eu tenho a impressão que vocês não vão ouvir direito aqui.
Mas olha, sintam que é um material autêntico, porque é uma música do A-ha, né? Tá cerca dos anos 80, né? Dá para trabalhar com aluno adulto. E olha a melodia, eu vou fechar. Gente, eu me dizer que essa música não dá para trabalhar com os básicos. Olha, ei, lentinha. Acho que até vou ouvir ela antes de dormir hoje. Muito bom, né? A Diva disse que lá tem os alunos serviço de recuperação da recuperação. É, por aqui também. E aí, assim, material autêntico, essa música é material autêntico, ou o cara cantando lá a vida real. Dá para trabalhar com básico tranquilamente. Seguimos. Seguimos aqui que eu tô atrasada já. Espero que dê tempo. Eu estava ouvindo músicas, né? Aqui, assim, meu Deus do céu. Ouvindo piadas, histórias, só no listening, né? Ouvindo diferentes partes de diferentes músicas. Uma vez eu fiz isso com os meus alunos do básico. Eles queriam me matar, mas eu me diverti e aí a gente aprende, né? Que nem sempre dá para fazer com o básico, a não ser que eu tenha muita afinidade com a turma. E eu tive um trabalhão, hoje em dia não tem trabalho nenhum, gente. Mas naquela época eu tive um trabalhão. Eu fiz 2 atividades, já vou contar para vocês. Deixa eu tomar esse óleo. Primeiro, disse assim para eles: próxima aula, vocês têm que trazer lápis de cor. Pega do filho e traz, adultos. Fiz com os adolescentes também, fiz com as crianças também, a mesma coisa. Misturei na mesma folhinha 2 letras de música, assim, ó. Uma linha de cada uma, um parágrafo. Misturei, conforme... Com o básico, eu fiz uma linha de cada música. Eles queriam me matar, porque, na verdade, eles eram muito básicos. Eles vão identificar se for um parágrafo de cada música. Mas, enfim, eu estava testando essa ideia. E aí eles tinham que pintar, eu botei o nome das 2 músicas no quadro, eles tinham que pintar de azul uma letra e de vermelho outra. E eu botei uma música e depois a outra sem dizer para eles qual que era. Eles adoraram, apanharam, mas conseguiram. Aí, outra vez, daí eu fiz isso, daí eu gosto de fazer com os alunos também. Eu fiz uma, como é que a gente diz quando tem várias músicas misturadas, assim, um remix, né? E aí eu coloquei os títulos das músicas no quadro e eles tinham que dizer quais daquelas músicas eles ouviram no remix. Ouvindo sons diferentes, como eu mostrei na aula híbrida da aula passada. Ouvindo reclamações. Gente, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. A primeira vez, quando eu estudava inglês, a primeira vez que eu ouvi criança falando inglês, eu me apavorei. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou entender as pessoas falando e não vou entender criança. Então, assim, hoje em dia já se faz necessário a gente ouvir todos os tipos de sotaques, assim como ouvir criança falando. Porque daí a professora botou diálogo de umas crianças, eu não entendi bolhufas de nada. Zero de absolutamente nada. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, olha a falta que ouvir criança falando, ouvir sotaques diferentes está me fazendo.
foi uma coisa que eu levei como lição como professora. Então, tem que ouvir criança falando, tem que ouvir reclamações, tem que ouvir chinês falando inglês, tem que ouvir coreano falando inglês, tem que ouvir pernambucano falando inglês, tem que ouvir todo mundo falando inglês para me acostumar. Ouvindo diálogos improváveis. Isso aí eles podem criar o diálogo improvável lá na escrita e gravar no podcast, que eu acho indiano. Ah, eu adoro também, Mirelle. Eu adoro sotaques. E aí eu fiz esse trabalho, como estava fazendo com o meu pós-avançado, que eu mostrei para eles, os indianos falando inglês, né, os coreanos falando inglês, os brasileiros falando inglês. E aí aqui nos diálogos improváveis, é assim, ó, tem duas formas de tu fazer. Porque o que acontece? Isso aí, os diálogos improváveis aconteceu comigo tantas vezes, gente, que eu não sei contar nos dedos, sabe? De tu tá entendendo o que a pessoa tá dizendo, mas tu não tá acreditando no que tu tá ouvindo. Ai, gente, isso aí acabou acontecendo de fato, de verdade comigo, tá? O diálogo improvável número 1 é assim, tu tá, sei lá, eu tava na sala de aula com um aluno, e aí veio o americano que estava lá na escola e perguntou para mim se eu tinha uma irmã morando na mesma cidade. Eu pensei, o que o cara vai falar da minha irmã, cara? Tu nunca vai imaginar que o cara vai te abordar para perguntar da tua irmã, né? Eu pensei assim, será que ele está dizendo isso que eu estou entendendo? Então, assim, tem que criar diálogos improváveis, porque isso vai acontecer na vida real com os alunos, sim. Sim. A mesma coisa aconteceu comigo, com uma colega minha. Ó, olha só. Meu tio foi viajar e ela pegou o passaporte dele. Ela era professora de inglês, ela desistiu de ser professora de inglês e foi trabalhar no aeroporto. E ela pegou, olha só, olha, ela pegou o passaporte dele, leu André de Alarcon e disse assim, eu tenho uma amiga de Alarcon. Falou baixinho, tá? E ele disse assim, quem? Daí ele disse assim, quem? E ela, a Bruna, minha sobrinha. No aeroporto, com 1 milhão de pessoas, ela foi pegar o meu tio, tá? Aí uma colega, uma aluna minha, pegou e encontrou uma pessoa lá nos Estados Unidos, olha para vocês verem, encontrou uma pessoa lá nos Estados Unidos, foi pedir uma informação para uma pessoa, uma menina, e tava ela, o namorado dela, a menina dela pediu inglês, a menina respondeu em inglês, e ela olhou para o namorado dela assim, falou em português, aí achei ela tão parecida com a Dani, aí ela ouviu e virou assim, a Dani tal, eu sou irmã dela. Gente, olha a improbabilidade das coisas. Entendem? Então, assim, os diálogos improváveis acontecem sim, e a gente tem que estar preparado para isso. E o diálogo improvável 2 que eu sugiro é de vocês pegarem dois personagens, dois personagens famosos, mas que não estão na mesma história, por exemplo, Sherlock Holmes e o Superman, e fazer os dois conversarem. O que eles conversariam sobre isso? Os alunos escrevem o diálogo e depois gravam com as vozes deles fingindo ser. Eu não acho o sotaque indiano difícil, fingindo ser aquelas pessoas. Tá? Ouvindo histórias clássicas, ouvindo artigos, ouvindo explicações. Ouvindo cartas de explicações podem ser coisas simples, de como a água ferve, por exemplo, que a água ferve a 100 graus. Que mais? Ouvindo cartas. Vocês lembram do Love Songs? Quem é que lembra do Love Songs Come Back Again? Não, Vamos esquecer. Vocês já ouviram falar Minha no história em inglês. Com inglês começou com isso. Então, por que a gente não faz um Love Songs com os alunos no WhatsApp? Gente, coisas que eram populares antigamente, todo mundo gosta, só precisam se atualizar. Ninguém vai escrever para a rádio carta de amor hoje em dia, mas eles vão fazer isso de outra maneira. Eles vão escrever nas redes sociais e a gente lida com aquilo que a gente tem. A gente não vai querer fazer o aluno, claro, se estiver trabalhando aí com a história da comunicação,
Beleza, show de bola. Mas não quer fazer que o aluno escreva carta para a rádio, isso é uma coisa que já passou e não é mais feita. Faça escrever uma carta de amor nas redes sociais, sei lá, no WhatsApp. Eles não acabam um relacionamento por WhatsApp, então que comecem um por WhatsApp também. Eu não acho o indiano difícil de entender. Eu acho fácil. Eu acho outros australiano bem mais difícil. O que mais? Aí eu botei aqui, ó, ouvindo fofocas, ouvindo segredos, ouvindo histórias em quadrinhos, ouvindo histórias clássicas, fofocas e segredos também, né? Onde a gente vai achar isso, eu não sei, mas olha, não é se duvidar que tenha no YouTube. Ouvindo cenas de filmes. Aí que não tá me deixando ler ali. E séries, eu acho, né? Teve uma vez uma atividade que a minha professora fez quando eu estudava inglês, que eu achei muito divertida, que era daquele filme Lost in Translation. Lost in Translation. Qual é a tradução para o português, gente? Lost in Translation. Lost in Translation. É um filme de 2003. Vocês verem quanto tempo faz. Ai, meu Deus, eu não sei como é que é com o Bill Murray, com a Scarlett, não sei quem. Mas eu não consigo lembrar o nome. Eu sei que em português não tem nada a ver. Deixa eu procurar se eu acho. Lost in Translation em português. Encontros e Desencontros é o nome em português. Encontros e Desencontros. E no final do filme, o Bill Murray pega ela e fala uma coisa no ouvido dela, mas a cena fica só de longe, sabe? Tu não ouve o que ele diz, nem... E aí a professora fez a gente escrever e ele fica falando um tempão. E deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. E aí a professora fez a gente escrever o que ele disse para ela. Eu achei aquilo muito criativo e nunca mais esqueci. Porque daí, quando eu era aluna de inglês, eu já estudava letras. Então, todas as boas ideias eu ia anotando que os professores faziam, porque eu achava, assim, muito legal. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vocês não precisam ouvir, porque não tem áudio, tá, gente? Essa é a parte boa. Ó. Então, é essa cena do filme, tá? Ele fala no ouvido dela, a gente não sabe. E a professora fez a gente escrever o que é que ele disse para ela, claro, né? Baseado que todo mundo tinha assistido todo o filme.
E ela não passou todo o filme na aula, ela deu a gente para assistir o filme em casa. E aí eu achei super interessante, aí eu comecei, depois disso, a observar séries e filmes em que eles tinham algum diálogo que a gente não conseguia, principalmente quando envolve estrangeiros, e eles não traduzem, que os estrangeiros dizem, né? E aí tu tem que imaginar pelo contexto, mas por que não a gente poder fazer os alunos escreverem, né? Isso, ou, no caso, gravarem, fazer um listening, enfim. Tá, esse é o 18, ouvindo cenas de filmes e séries, ouvindo ambientes, né? Isso é um exercício bem legal também, que tu grava só o barulho do ambiente, tem gravações no YouTube, porque eu pesquisei, tu grava só o barulho do ambiente e tu pergunta para o aluno onde você está, ou onde a pessoa está, ou que ambiente é esse, né? Ouvindo exercícios, ouvindo recomendações, ouvindo revistas, né? Ouvindo histórias fora de ordem, ouvindo histórias de detetives e ouvindo conversas no WhatsApp. O que eles mais gostam é ouvir conversa no WhatsApp, né, gente? Graças a Deus, hoje em dia tem bastante conversa no WhatsApp disponível e tu pode pegar uma conversa em inglês também e dizer assim sobre o que eles estavam falando. Bem legal. E agora vamos nos encaminhar para a última parte, que é Speaking Ideas, tá? E que, assim, eu tenho um livro, não sei se tá aqui, acho que não tá aqui. Não tá aqui, tá lá no outro quarto. Que é só ideias de debates. E se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, porque eu também tenho isso no meu material que eu compilei. Só ideias de debates, acho que é umas 10 ideias de como fazer debate, porque debate, existe uma dinâmica para debate. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, para não deixar vocês. É que eu gosto, porque como eu sou visual e sinestésica, se eu não estou botando a mão, eu tenho que estar vendo, né? Mas eu acho que não está aqui nesse computador. Ô, dor. Ó, vida. Peraí. Então, se eu não estou vendo, eu preciso entender, quando eu tô falando, eu preciso entender, preciso ver, que daí eu entendo melhor, porque eu sou visual sinestésica. Então, eu imagino que todo mundo seja assim, por isso que eu gosto de mostrar. Deixa eu ver se está aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Achei. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ideias de debate, ó. Todas diferentes. Eu vou abrir aqui para vocês verem, para vocês acompanharem qual é a minha sugestão, tá? Porque, assim, debate não é só sentar e debater, tá? Por exemplo, dinâmica do debate lúdico. Divide seu aluno, daí eu explico aqui passo a passo, né? Divide seu aluno de grupos de no máximo 4. Aqui tá são focados em temáticas ambientais, né? O objetivo da atividade é promover a reflexão e debate sobre temas relevantes de forma lúdica. Ó, e aí tem 11 dinâmicas de debates aqui. 11. Se vocês quiserem, eu mando as 11 dinâmicas para vocês. Vocês querem? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Do 150, 160, 161, 164, 166 até 169, ó. Ó. Selecione aqueles. Esse foi o que eu falei para vocês, ó.
agora há pouco. Selecione 3 alunos e retire-os de fora da sala para longe do grande grupo. Para um melhor entendimento da dinâmica, denominaremos alunos aluno A, aluno B, aluno C. O professor projeta a imagem número 1 em anexo, de modo que todos os alunos tenham uma visualização plena da mesma e solicite que observem com bastante atenção. A seguir, solicito que um aluno de dentro da sala chame o aluno A de fora separadamente e conte-lhe o conteúdo da imagem. Somente o primeiro aluno volta para a sala. Por sua vez, orientados e observados pelo professor, o aluno A chama separadamente o aluno B e relata o que o primeiro aluno lhe disse. O aluno B, então, chama o aluno C separadamente e relata o que lhe foi relatado pelo aluno A. Todos mantidos ainda fora da sala de aula. E aí, depois que observem novamente. E aí, inicia-se a discussão sobre o poder do boato ou a maneira para cada um. Isso também é um debate, uma dinâmica de debate, ó. Daí é a fofoca. Então, eu vou enviar para vocês. Se eu esquecer, me lembrem, porque chegando no final do ano, meu cérebro já tá pifando, galera. Pifando, pifando, pifando. Começo a ficar maluca. Vocês também, vocês sabem. Com certeza sabemos. Então, isso eu tenho 11 dinâmicas de debate ali. E aí, tem uma que eu gosto bastante, que também tá ali, que faz 2 círculos, um pequeno e um grande. E o círculo pequeno fica dentro do círculo grande. Um círculo só observa o outro enquanto eles debatem, e depois fazem considerações e vice-versa. É bem legal isso. Porque os alunos, quando tem que ficar quieto, não tem que falar, eles também têm que observar, anotar e guardar aquelas ideias. Criando diálogos. Diálogos é tão importante. Brígida me pediu essa semana diálogos, né, Brígida? Foi tu que pediu, né? Foi. Não sei se te ajudou. Às vezes é um diálogo super simples, mas que ajuda. Te ajudou, sim. Muito obrigada. Que bom. Eu que agradeço. Então, assim, às vezes é um diálogo simples, como tu tá, mas é necessário, assim, e dá uma coisa quando tu chega para o aluno e pergunta, how are you? E eles respondem, how are you? Né? Uma coisa simples, mas eles não sabem. Fazendo imersões. Quando a gente faz a noite do pijama, a gente faz em estilo imersão, não pode falar em português. É bem legal. Os alunos se sentem super imersos na atividade. Aí eu já botei ali, porque uma coisa levou a outra, né? Fazendo atividades de noite do pijama. Nem sempre precisa ser uma noite do pijama, pode ser o dia do jogo, o dia da imersão, o dia de sei lá o quê. Fazendo atividades dentro de supermercados, em restaurantes, praças e parques. Gente, vivência real. Arrasta o aluno, faz autorização com os pais, né? Arrasta o aluno para o supermercado, arrasta para o restaurante, arrasta para a praça, arrasta para o parque e cria com eles a regra que só podem falar em inglês. O dia do Crazy Hair, exatamente. Isso aí. Criar imersões. E dizer para eles, ó, dia de imersão não pode falar em português, não pode sobre hipótese nenhuma. Falando sobre um assunto específico, né? Às vezes as criaturas não têm ninguém para discutir alguma coisa. E só tem a gente, e às vezes a sala de aula e os colegas. E por que não falar em inglês sobre os assuntos? Fazendo perguntas. Uma vez recebi uma turma inteira de outra escola, que os alunos só sabiam responder perguntas, eles não sabiam formular perguntas. Ou seja, eles passaram a quantidade de tempo que eles ficaram na outra escola, que eu já não sei mais quanto tempo foi, eles ficaram respondendo perguntas. Eles não perguntavam nada. E às vezes a gente não se dá conta, o aluno está entendendo e está te respondendo, mas ele não sabe formular a pergunta. E se faz de extrema importância, criatura, saber formular a pergunta. Então, a gente tem que proporcionar momentos em que eles formulem as perguntas. Muito importante. E o engraçado é que essa turma em especial, eu perguntava coisas assim, what's your email address, por exemplo,
E era só repetir para o outro, e eles não conseguiam. Aí, a partir disso, eu criei uma brincadeira, que nem brincadeira é. Eu nem considero brincadeira, eu acho, assim, mega tradicional. Porém, com essa turma deu certo, então eu tive que usar assim, ó. A gente senta em círculo, tá? Por exemplo, eu, a Mirelle, a Letícia, a Brígida e a Diva, tá? Aí eu pergunto para a Mirelle, what's your name? Daí ela responde, my name is Mirelle, olha para a Letícia e diz, what's your name? A Letícia diz, my name is Letícia, e olha para a Brígida e diz, what's your name? Até chegar de novo em mim, entendeu? Gente, eles adoraram fazer isso. Daí eu dizia que eu botei o nome disso de corrente de perguntas, achei mega tradicional, mas funcionou com eles e eles gostavam. Daí eu botava as perguntas no quadro, eu dava em folhinha, uma lista de perguntas, e eles tinham que praticar essa lista de perguntas. Olha que coisa mais simples, mas que funcionou. Apresentando teatros, gravando podcasts, como eu estou fazendo com as minhas alunas agora, contando histórias, recontando histórias, continuando histórias, criando apresentações, criando explicações, criando uma rádio. A rádio pode ser, inclusive, no WhatsApp, por que não? Né? O que vocês podem fazer também, assim, ó, tu não diz para o aluno, ó, esse é um copo, tu descreve o copo e aí pergunta do que ele está descrevendo, né? Dá para fazer esse tipo de atividade. O que mais? Deixa eu arrumar ali, que senão eu fico doente. Tá errado, tá certo. Se vocês tiverem outras ideias a partir dessas, falem, perguntem, compartilhem, falem um pouquinho. Criando uma cena de filme, modificando uma cena de filme, né? Que nem aquela cena de filme que a gente acabou de ver. Modifica, eles têm que regravar com a modificação. Eles têm que fazer uma cena extra do filme. Eles têm que mudar o final do filme, o começo, o meio, enfim. E aí eles fazem releitura de cena de filme. Daí dá para até fazer para uma edição. Tu faz a edição. Isso eu fiz com os meus alunos da escola, no ensino médio. Eles tinham que mostrar a cena. Daí eles tinham que fazer tal e qual. Essa era a ideia, porque daí depois eu ia mudando, né? Por exemplo, eles mostravam a cena da série ou do filme e aí eles tinham que gravar a mesma cena e apresentar como eles, atores, entendeu? Aí amaram fazer, ensino médio, amaram fazer. Aí depois eu fazia assim, agora vocês vão selecionar uma cena e vocês vão mudar uma coisa nessa cena e os colegas têm que dizer o que mudaram. Eles faziam. Ou depois era, claro que não dá para fazer tudo isso num ano, né, gente? Era uma coisa por trimestre. Aí depois, no outro ano, eu sempre pegava as mesmas turmas, né? Eles tinham que pegar a cena do filme, mostrar, e eles tinham que criar uma coisa diferente daquela, uma continuação, ou mudar alguma coisa, enfim. Depois eu começava a dar várias opções e eles iam optando. Amavam, amavam. Criando diálogos para o cinema mudo, também fiz isso com o ensino médio. Eu mostrava, a gente selecionava ali um vídeo do Chaplin, e eles tinham que fazer a cena falando. Porque você sabe como é que é no Chaplin, todos vocês sabem. Aparece o Chaplin, e aí depois a transcrição do que ele disse escrito, né? Eles tinham que fazer falando. Sugerindo falas em filmes estrangeiros, que é o que eu disse para vocês lá, né? Aparece alguém falando em alemão e não tem tradução. Adivinhando conversas nas cenas, criando diálogos sem sentido, né? Contando causos, que é o último. Diálogo sem sentido é o que há, né? Porque quando tu acha que tu entendeu uma coisa e a pessoa entendeu outra, que nem assim, eu começo fazendo essa história do diálogo sem sentido, partindo da história que uma amiga minha me disse, me contou, que a mãe dela não sabia nada de nada de nada de inglês, tá? Básico do básico do básico do básico. Então ela sabia que help era socorro. Ai, gente, socorro, tá? Help, socorro. E aí ela saiu para trabalhar e ela tinha recebido uma estudante de, como se diz, gente?
uma estudante falando. Intercâmbio, isso aí, tá? E aí, olha, a partir de uma história verídica, a gente criou um teatro e diálogos improváveis, tá? E aí, ela recebeu na casa dela uma estudante do intercâmbio, ela foi trabalhar, ela foi para aula, enfim, ela deixou a guria e a mãe dela é sozinha em casa, as duas. E a mãe dela estava lavando a louça. E a guria disse assim, Can I help you? Posso te ajudar? E a mãe dela entendeu o help e achou que a guria estava pedindo socorro. Achou que a guria estava pedindo socorro e ligou para ela desesperada e disse, ela está pedindo socorro. Aí eu contei essa história verídica, aconteceu mesmo. Aí eu conto essa história para os alunos e eu digo assim, agora vocês têm que criar o teatro de vocês. Vocês vão fazer uma pessoa assim e um diálogo improvável, uma cena improvável, que a pessoa... Daí primeiro, antes da gente, claro, de eu chegar a esse ponto, eu faço com eles aí palavras que podem ser mal entendidas no inglês. Então, a gente faz uma coletânea, às vezes a gente assiste série, às vezes a gente assiste vídeo, às vezes a gente assiste filme, e eles vão coletando, tá? Eles vão fazendo uma coletânea, que nem help. Help é, posso te ajudar, ajuda, e pode ser entendido como socorro. Tem 1 milhão de palavras assim, 1 milhão de palavras. Que nem kind. Kind pode ser tipo e pode ser gentil, né? Aí eles vão bear in mind, também pode ser urso e pode ser, né? Então, eles vão fazendo essa coletânea de palavras e depois eles gravam, depende da turma. Se a turma é mais espontânea, eu faço eles fazer teatro ao vivo mesmo. Se a turma é mais tecnológica, eu faço eles gravar e editar. Mas partindo dessa ideia de que dessa confusão, entende? Desse misunderstanding, essa coisa assim. E aí, gurias, 10h15, o que vocês acharam? Deu tempo? Ótimo, ótimas ideias, maravilhoso, como sempre. Eu ia falar muita coisa boa, né? Muita coisa boa para a gente poder usar. O bom é que vai ficar gravado, né? Quer dizer, tá gravado e a gente pode depois acessar se esqueceu, se não esqueceu, se não anotou, se perdeu, enfim. Eu tentei falar o mais calmo possível, mas eu sei que eu me empolgo e vou emendando um assunto no outro. E para dizer para vocês também que a gente, outra atividade que deu super certo, que a gente acaba, tu fala numa atividade que tu aplicou com os alunos, tu vai lembrando de outras, né? Os meus alunos, assim, com as minhas turmas, eu vou ensinando os phrasal verbs desde o básico, porque para mim foi muito chocante chegar no nível avançado e saber que eu tinha que decorar um dicionário de phrasal verbs. Para mim aquilo foi assim, eu me senti traída, entendeu? Porque nunca ninguém tinha me dito a porcaria dos phrasal verbs. Então, eu vou ensinando 10, 20, 30 por ano para eles desde o básico, explicando o que são phrasal verbs, tá? E aí, mas aí, muitas turmas eu recebi como professora no avançado, eles não tinham ideia do que era phrasal verbs. E eu tive que criar uma técnica para desenvolver isso neles. Que daí eu pegava um phrasal verbs e eles tiravam fotos, tiravam uma foto fazendo um phrasal verb. Nossa, eles amavam. Tinha algumas turmas que eu tinha as fotos até hoje. Eles amavam fazer foto de phrasal verbs. É complicado trabalhar speaking mesmo na escola pública. Mas na escola particular não é diferente, né, Mi? Não mesmo. Porque, assim, o que eu sinto? Eles são muito preguiçosos, sabe? A gente tem um projeto, né, que já desde 2018, então 2018, 2019, esse é o 3º ano. Então, assim, as crianças que nós estamos recebendo, né, porque começou lá no 4º ano, então as crianças que começaram com 5 aulas semanais no 4º ano, 5º, e esse ano foi para o 6º, a desenvoltura deles foi ótima. Sempre tem um ou outro que não tem vontade, né? Mas, assim, a desenvoltura deles foi legal, né?
Agora, do nono, por exemplo, eles não pegaram esse projeto, né? Quer dizer, eles pegaram nono, oitavo, sétimo. Eles estavam no sétimo, né? Então, eles têm aquele costume de não querer falar, de não querer participar, entendeu? Então, assim, o speaking é o mais difícil também. É o meu... É assim... o meu tendão de Aquiles, né? Vou colocar assim, porque a diretora me chamou para uma reunião, né? Porque como eu sou a ambassador lá da Oxford, eu recebo as informações para passar para as outras professoras, né? Mas assim, eu só recebo as informações, eu não ganho mais por isso, não, tá? Deveria, mas não ganho. E aí, assim, ela me chamou lá para uma reunião tal, e ela falou: esses alunos têm que falar inglês, né? Tudo bem, eu entendo que eles têm que falar inglês. E aí ela quer usar uma metodologia, ela quer usar tipo metodologia, desculpem aí se alguém gosta, né? Ou se trabalha com isso, mas metodologia Wizard, entendeu? Frases prontas, né? E fazer a repetição com os alunos. E eu acho que uma escola particular que está investindo num material da Oxford, né? Que os pais pagam, a gente fazer repetição, para mim não faz sentido, né? Para mim não faz sentido. Não sei, eu posso estar errada. É claro que é difícil, é complicado, né? Porque assim, os pais também não entendem que não é da noite para o dia que esses alunos vão sair falando inglês fluente. Meu Deus! Vou pegar um pai, vou botar dentro da sala de aula, vamos ver se ele vai aprender, né? Então... Isso aí, amiga. Só que Tenho duas sugestões para te dar. Para tu acalmar todo mundo, pai, aluno e diretora, faz o seguinte, tu começa dando diálogos para eles só repetirem, e depois tu vai acalmar ela, né? Depois, e daí eles vão ficar ansiosos, porque eles não gostam dessas porcarias. Tu diz assim, agora vocês têm que modificar o diálogo para que fique de acordo com o que vocês falam. Aí eles modificam os diálogos e repetem de novo até aquilo se transformar numa coisa natural. Número 1. Número 2. Pai de aluno precisa ser educado. Educado. Tu tem que dizer para eles assim, eu usava essa estratégia, agora não preciso mais. Se vocês pegarem uma passagem e irem para os Estados Unidos e ficarem 48 horas ouvindo e falando inglês, quantas coisas vocês vão saber? Quando vocês voltarem, o que vocês vão saber? Vocês vão saber tudo o que vocês ouviram, tudo que vocês repetiram, dizendo, não, vamos saber só algumas palavras. Aí, imagina um aluno que é exposto a 2 horas semanais de inglês, o que vocês esperam? Aí eles entendem, sabe? Mas precisa ser, assim, quase desenhado. E pai de aluno precisa ser educado, tem que falar com eles desenhando, senão eles não entendem. Impressionante. É verdade. Mas cansa, Aí a gente né? fica naquela, todo final do ano a gente fica naquela tensão, né? Porque a gente faz assim, a gente faz o que a gente consegue fazer, porque às vezes a gente não tem a participação dos alunos, né? São turmas aí de 30, de 20, não tivemos, esse ano não tivemos 30, mas assim, ó, numa turma 21, na outra 22, né? Um nono ano com alunos que não se interessam, entendeu? 20 alunos é difícil de você fazer a criatura falar, né? É difícil. Mas enfim, né? Eu, assim, eu vou continuar trabalhando, fazendo o possível para que esses alunos aprendam, que é a nossa missão, né? Mas, assim, tem que ter também um pouco de vontade do aluno querer, né? E é isso, né? Então, assim, essas ideias que você deu aí de speaking, com certeza eu já vou, assim, eu estava lançando a chamada, né? Porque a beleza que deixou para o final, né? Gente, eu não aprendo.
E aí eu fui fazendo, aí eu comecei a pensar, falei assim, nossa, eu acho que eu já vou, no começo do ano, acho que eu já vou montar todas as aulas de conversação, né? Eu já vou deixar todas montadas de acordo com o material, e aí com o que, né, de todas essas opções Trabalhar que nas você... férias, é isso, né? Não, só eu vou ter do dia 18 até o dia 3, né? Aí eu volto às aulas só com os particulares e o pré-vestibular. Mas aí, nesse meio tempo, dá para eu ir, entendeu? Já pensando, né? Ai, gente. Não, mas eu não vou. Do dia 18 até o dia 3, gente, meu computador ficará desligado. Quer dizer, 19, né? A gente precisa de uns dias, né? É essencial, né? Senão todo mundo pira. É isso aí. E assim, os pais, eu posso dizer para vocês assim que eu tive muita reclamação de pai, porque faz 6 anos que eu tenho a escola, né? Dizendo que os alunos só brincavam e que a aula era uma bagunça. Então eu tive que fazer uma reunião de pais e dizer assim, a aula é uma bagunça e os alunos, e aí eu calei assim a boca bonito deles, porque daí assim, é uma bagunça e os alunos brincam, sim, porque essa é a metodologia da escola que foi explicada quando vocês fizeram a matrícula. Aí expliquei tudo com base em teoria, Vygotsky, assim, ó, assim, eu nunca senti tanto prazer em vomitar conhecimento, que nem naquela reunião. E aí eu disse assim para eles, eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Em que mundo faz assim, uma reunião com gente lotada, assim, de pais, porque eu tinha bastante aluno naquela época. Em que mundo que vocês vivem que o filho de vocês vai chegar no aeroporto e vai dizer assim, ó, silêncio que agora eu vou falar inglês. Que mundo? A gente foi para já, nunca mais reclamaram de nada. Entenderam como é que se aprende. Mas pai precisa ser educado, sim. E aí, acho que a gente não tem que ter dificuldade na comunicação com as famílias. Isso é essencial. Tu sempre falar, tu sempre explicar e tu sempre reunir, dar a cara a tapa, porque eles sabem que tu é real, que tu não tá fingindo que tu não tá entendendo. Tá entendendo, sim. Uma vez peguei um pai e disse assim, esse estilo de aprendizagem que o senhor está querendo, que eu aplique aqui no meu curso de inglês, que é um aluno atrás do outro, é de que idade mesmo? Da época da Revolução Industrial? Eu falei isso para ele, não sabia que ele era professor de história. Aí ele, quando ele se ajeitou na cadeira assim, ó, eu disse, bingo! Cutucou a ferida. Aham, toquei na ferida. Quando ele se ajeitou na cadeira, ele disse, eu li nos olhos dele. Nunca tinha pensado nisso antes. Mas é isso aí, gurias. Vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, querem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Só agradecer mesmo. Obrigada mais uma vez por você dispor do seu tempo para compartilhar conosco tantos conhecimentos, tantas ideias criativas maravilhosas. Obrigada, eu que agradeço vocês aqui. Amanhã começa lá o webinar da Rô, né? Eu vou estar lá também. Achei ótimo, já tem mais de 300 inscritos, gente, bem legal, bem legal. Na próxima, no Class in Class, que vai ser no dia 22, na terça-feira normal, a gente vai falar sobre o jogo na sala de aula, e aí eu vou disponibilizar para vocês vários artigos sobre isso, ok? Então, como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Boa That's all, folks. noite. Isso aí. Boa